queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre algum aspecto da língua, não é verdade? Você já sabe que são sempre informações básicas, elementares, para fundamentarem os nossos estudos, não é mesmo? Nós já estudamos o advérbio, o adjunto adverbial e as orações subordinadas adverbiais. Isso mesmo! E hoje vamos falar um pouquinho das orações subordinadas adverbiais reduzidas. O que será isso, hein? Mas antes precisamos lembrar algumas informações. Por que essas orações das quais nós estamos falando, elas são subordinadas? Porque elas dependem de uma outra oração chamada principal. Por que elas são adverbiais? Porque elas denotam uma circunstância, por isso que elas são adverbiais. Toda oração subordinada adverbial, ela tem função de um adjunto adverbial, né, gente? Por denotar uma circunstância. E aí, você lembra quais são as subordinadas adverbiais que nós já estudamos? Vou dar uma dica, são 9. E será que a gente consegue lembrar? Vamos tentar. Causal. Que dá a ideia de causa. Consecutiva. Ideia de consequência. Condicional. Ideia de condição. Conformativa. Ideia de conformidade. Comparativa. Ideia de comparação. Concessiva, ideia de concessão. Temporal, ideia de tempo. Proporcional, ideia de proporção. E final, ideia de finalidade. Não é isso? Então, nós estudamos as 9 orações subordinadas adverbiais. Aquelas ditas assim, oficiais, não é verdade? Descobrimos que essas orações eram iniciadas por um síndeto, um conectivo, um conector, que era uma conjunção. Podia ser a conjunção quando, a conjunção caso, a conjunção como, e também poderia ser uma locução conjuntiva, né? À medida que, mesmo que, depois que, apesar de que, e várias outras. Muito bem. De que é que nós vamos falar hoje, então? Nós vamos falar das orações subordinadas adverbiais reduzidas. E o que será isso? Uma oração reduzida. Vamos dar uma olhadinha aqui porque é muito fácil. Olha o primeiro exemplo. Quando terminou o almoço, todos assistiram ao filme. Já sabemos como é que dividimos as orações dentro de um período. Encontramos os verbos terminar e assistir. Encontramos o síndeto, que é a conjunção. Ela apareceu na primeira oração, não tem problema nenhum, né? Nós já sabemos que quando a oração principal vem primeiro e a oração adverbial, subordinada adverbial, vem depois, essa conjunção ela vai unir as duas orações e a vírgula não é necessária. Quando essa ordem é alterada, quando primeiro vem a oração subordinada adverbial e depois vem a oração principal, a conjunção vai aparecer no início e a vírgula vai se tornar obrigatória. É o que aconteceu aqui, ó. A conjunção no início e a oração separada por vírgula, porque ela está deslocada, fora do lugar habitual dela, que é lá no final do período, certo? Então, voltando. Achamos os dois verbos, terminar e assistir, achamos a conjunção, vamos identificar as orações. Quando terminou o almoço é a primeira, todos assistiram ao filme é a segunda. Cadê a oração principal? Aqui, ó. Todos assistiram ao filme. Ali eu tenho a informação principal. O que aconteceu? Todos assistiram ao filme. A oração anterior dá para nós uma ideia de tempo.
Quando que essas pessoas assistiram ao filme? Ah, elas assistiram quando terminou o almoço. Então, como é que é a classificação dessa oração? Fala aí para mim. Vamos ver se você falou certinho. Oração subordinada, adverbial, temporal. Isso mesmo. Ah, mas até agora não apareceu nada de novo. É verdade. A oração, quando ela aparece assim, normal, aquela que a gente sempre conhece, ela é uma oração desenvolvida. Só que ela é tão frequentemente assim que a gente não escreve. A gente não escreve oração subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida. Não escreve. Só que ela pode aparecer em outra forma. Ela pode aparecer numa forma diferente. Ela pode aparecer numa forma reduzida. Dá uma olhadinha aqui. Terminado o almoço, todos assistiram ao filme. Vamos encontrar os verbos. Tem terminar e assistir. Vamos procurar o síndeto, a conjunção? Não tem. Não tem. Cadê o quando? Sumiu. Não temos a conjunção. E também existe alguma coisa ali diferente. O verbo de uma oração aparece numa forma nominal. E agora, para tudo, que nós precisamos lembrar quais são as 3 formas nominais do verbo. As 3 formas nominais do verbo são infinitivo, quando o verbo termina em R, falar, cantar, chegar, voltar, sair, comer. Gerúndio, quando o verbo termina em NDO, chegando, falando, estudando, saindo, comendo, rezando, etc. E quando o verbo está no particípio, normalmente terminado com DO, falado, chegado, dito, aí não é com DO, né? Feito, aí também não é com DO. Então, as 3 formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Será que algum verbo ali está em uma forma nominal? Aqui, ó, terminado. Terminado é o particípio do verbo terminar. Então, eu já sei que ali tem uma oração reduzida. Mas como que eu vou descobrir isso? Muito fácil. Uma oração reduzida, ela tem 2 características importantes. Primeiro, ela é desprovida de síndeto, ou seja, aquela conjunção que você estava acostumado a achar, a conjunção quando, a conjunção como, a conjunção se, qualquer que seja ela, ou locução conjuntiva, ela não vai aparecer. E o verbo, ele não estará conjugado no presente, no pretérito ou no futuro. O verbo estará numa forma nominal. Vamos conferir isso aqui? Ó, terminado o almoço, todos assistiram ao filme. Onde é que está a informação principal? Aqui, ó. Todos assistiram ao filme. É a oração principal. Todos assistiram ao filme quando? Quando o almoço terminou. Continua sendo uma oração com ideia de tempo. Então, eu vou escrever aqui. Oração subordinada, adverbial, temporal. Vai ficar desse jeitinho aí? Não, eu preciso informar algo mais. Eu preciso dizer que ela é reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela não tem o conectivo aqui, a conjunção quando sumiu, e porque o verbo que aparece é um verbo numa forma nominal. Com essas 2 características, ausência de conectivo e verbo numa forma nominal, eu tenho uma oração reduzida. Aí eu vou lá e escrevo reduzida. Só isso basta? Não, não basta.
Ela pode ser reduzida de infinitivo, ela pode ser reduzida de gerúndio e ela pode ser reduzida de particípio. Então, eu vou dizer de que ela é reduzida. Ah, mas eu vou ter que adivinhar? Claro que não. Você vai olhar o verbo que aparece lá na oração. O verbo terminar aqui está no particípio. Então, aqui vai ser uma reduzida de particípio. Vou escrever aqui. De particípio. Qual é, então, a classificação da oração terminado o almoço? É uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Ai, ufa, esse nome todo? Esse nome todo. A oração, ela é reduzida, mas o nome não tem nada de reduzido, não é? Uma dúvida que talvez você já esteja pensando aí é a seguinte. No exemplo de cima, Cristina, era muito fácil saber qual era a oração principal e qual era a oração subordinada, por causa da conjunção. A conjunção está aqui, então aqui é a oração subordinada. Aqui eu não tenho conjunção, aqui é a oração principal. Respeitando os conhecimentos de coordenação e subordinação, esse raciocínio estava certo. Beleza. Só que no exemplo de baixo não tem mais a conjunção para ajudar. Como é que eu vou saber, então, qual que é a oração principal e qual que é a oração subordinada reduzida? Também é fácil. Você vai olhar os verbos. O verbo que tiver conjugado, ele não vai ser o verbo da oração reduzida. O verbo que tiver no particípio, no infinitivo ou no gerúndio, vai ser esse verbo que vai aparecer na oração subordinada reduzida. Gostou da dica? Mas não é só essa dificuldade que pode aparecer. Também pode dar um pouquinho mais de trabalho para descobrir se a oração é causal, consecutiva, condicional, conformativa. Por quê? Porque o conectivo, ele ajudava muito. A conjunção típica de uma oração subordinada, adverbial, já dava para nós a circunstância que ela exprimia. Encontrei um conforme, vou conferir, mas já tenho a ideia de que é uma oração conformativa. Encontrei um embora, vou conferir, mas já tenho a ideia de que é uma oração concessiva. Quando a conjunção não aparece, a identificação da circunstância, ela fica dificultada. É verdade, depois a gente vai conferir isso. Bom, mas agora a gente já entendeu. Já entendeu o quê? Que uma oração reduzida é aquela que não tem síndeto e que tem o verbo numa forma nominal. Vamos treinar do lado de cá agora como desenvolver uma oração e como reduzir uma oração. Desenvolvida é aquela que tem síndeto e tem verbo conjugado. Reduzida é aquela que não tem síndeto e que tem o verbo numa forma nominal. Vamos lá? Como reduzir uma oração desenvolvida? O que eu quero fazer? Eu quero reduzir. Eu quero que ela fique reduzida. Para ser reduzida, eu tenho que tirar a conjunção e o verbo tem que estar numa forma nominal. Olha o nosso exemplo. Dedicava-se para que sua mãe se orgulhasse. Primeira oração, dedicava-se. Segunda oração, para que sua mãe se orgulhasse. Aqui a ordem natural, né? Lembra que eu falei para vocês? A oração adverbial está no final, então não temos vírgula aqui. Você já sabe que aqui eu tenho uma oração. Qual? Com o síndeto para quê? Você já sabe, uma oração subordinada adverbial final. Excelente! O que eu tenho que fazer para reduzir essa oração? Eu vou tirar o conectivo e eu vou mexer no verbo para que o verbo fique numa forma nominal. Então, uma forma interessante seria dedicava-se para sua mãe se orgulhar.
Vamos conferir se nós fizemos direitinho. Tiramos o síndeto, a conjunção, ali uma locução conjuntiva. E o verbo que estava conjugado foi para o infinitivo, que é uma forma nominal. Ótimo! Como é que seria a classificação daquela oração? Dedicava-se, oração principal. Para sua mãe se orgulhar, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Joia? Acertou? Muito bem. Vamos ao próximo. Como desenvolver uma oração reduzida? Agora a gente quer fazer o contrário. Agora a gente quer desenvolver. Para a oração ser desenvolvida, ela precisa do conectivo, precisa da conjunção, aqui no caso, e precisa de que o verbo esteja conjugado. Vamos ver o exemplo. Não me ajudando, eu não resolveria sozinho. Primeira oração, não me ajudando. Segunda oração, eu não resolveria sozinho. Cadê a oração principal? Tá aqui, ó. Oração principal. Eu não resolveria sozinho. E a oração subordinada? Está aqui, ó. Olha como que ela é reduzida. Não tem a conjunção e o verbo está no gerúndio. Como é que eu vou classificar essa oração? Eu posso pensar aqui na minha cabeça como que ela seria desenvolvida. Essa é a forma mais fácil. Se não me ajudasse, eu não resolveria sozinho. Olha aí, já sei que eu usei a conjunção se. Então, usando a conjunção se, ela vai ser uma oração subordinada adverbial condicional. Ótimo. Do jeitinho que ela está aqui, condicional reduzida de gerúndio, porque ajudando está no gerúndio. Ótimo. E como que a gente desenvolve? Desenvolve conjugando o verbo e colocando o síndeto. Então, posso escrever assim, ó. Se não me ajudasse, eu não resolveria sozinho. Observando a primeira oração, se não me ajudasse, olha o que eu tenho agora. Agora eu tenho a conjunção ser e o verbo conjugado. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Só isso. É aquela apresentação habitual da oração com o verbo conjugado e com a conjunção. Certo? Então, já lembramos hoje que uma oração, para ser reduzida, ela precisa ter um verbo na forma nominal e ela não vai apresentar o conectivo, certo? Vamos pensar agora um pouquinho no valor semântico desse conectivo. Vamos conferir aqui, então, a importância do papel da conjunção. Olha o exemplo. Praticando os exercícios com regularidade, você melhora a sua qualidade de vida. Vamos encontrar as orações? Primeiro os verbos, praticar e melhorar. Síndeto não temos. Primeira oração, praticando os exercícios com regularidade. Segunda oração, você melhora a sua qualidade de vida. Eu sei que a oração principal é a segunda. Aqui é que eu tenho a informação principal. E que a subordinada adverbial é a primeira. Aqui eu tenho o verbo no gerúndio, então eu sei que ela é reduzida. Muito bem. E agora eu quero saber qual é a circunstância que ela expressa. Já sei que é subordinada adverbial, mas preciso descobrir a circunstância. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou experimentando os conectivos e vou ver quais são ou qual é aquele que dá certo, que funciona, que transmite a ideia desejada. Vou começar experimentando quando? Será que é uma ideia de tempo? Vamos ver. Quando pratica os exercícios com regularidade, você melhora a sua qualidade de vida. Ficou ótimo! Uma noção temporal. Mas será que podia ser outra? Vamos tentar. À medida que, será que dá certo?
À medida que pratica os exercícios com regularidade, você melhora a sua qualidade de vida. E deu certo. Pode também caber a ideia de proporção. Tentaremos outro. Caso pratique os exercícios com regularidade, você melhora a sua qualidade de vida. Gente, deu certo. Pode ser uma ideia de condição. Vou tentar mais uma. Como? Como pratica os exercícios com regularidade, você melhora a sua qualidade de vida. Ideia de causa. Olha só. Diante de uma oração reduzida, se eu desenvolver com o síndeto quando, ela vai ser subordinada adverbial temporal. Se eu desenvolver com o síndeto à medida que, ela vai ser subordinada adverbial proporcional. Se eu desenvolver com o síndeto caso, ela será oração subordinada condicional. E se eu desenvolver com o síndeto como, ela será subordinada adverbial causal. 4 possibilidades. Por que então isso tudo? Porque a conjunção, carregada de valor semântico, não estava presente na oração. Quando você produzir os seus textos, principalmente em situações formais, opte pela oração desenvolvida, Tenha cuidado ao empregar as orações reduzidas, porque se você não tomar cuidado, você pode gerar aqui, uma ambiguidade, pode gerar uma imprecisão semântica. Só pelo fato de não colocar a conjunção ali, 4 possibilidades semânticas apareceram. Não é importante isso? Então, fica essa dica. Estudamos, então, gente, hoje as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Lembramos que uma oração reduzida é aquela que não tem síndeto e tem o verbo numa forma nominal. Então, as orações subordinadas adverbiais podem ser reduzidas de gerúndio, de particípio e de infinitivo, certo? Então, agora você já pode se dedicar aos seus estudos. Um beijo e até o próximo vídeo!